Olá, sejam bem-vindos a mais um AFOcast e hoje vamos falar sobre sucessão familiar. Eu sei, é um tema recorrente, mas sempre há dúvidas como começar, por onde começar. Por isso hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios João Francisco Silveira, do Safras e Cifras aqui com a gente, que entende muito sobre esse assunto, dá assessoria inclusive sobre esse assunto e esteve com a gente na Assembleia da AFOCAP com uma palestra maravilhosa, muito esclarecedora e hoje a gente vai trazer mais informações. Seja bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado, Mônica. É um prazer estar aqui, poder falar com vocês, estar próximo de novo da associação, como a gente se propôs lá atrás, né? Conectamos as Safras e Cifras, esse ecossistema que a gente diz de soluções que a gente tem. Claro que o tema hoje e na Assembleia também foi falarmos muito de sucessão, né? Mas sucessão envolve muitos temas, né? Nós já conversamos um pouco nos bastidores e lá na Assembleia com o pessoal e com a tua equipe, e é um tema difícil de trazer, né? Sabemos disso, trabalhamos com isso. A Safras e Cifras trabalha há 35 anos, comemorando 35 anos. É uma assessoria, só para a gente entender um pouquinho o trabalho de vocês. A Safras e Cifras é uma empresa de consultoria e assessoria em gestão no agronegócio. Então, nós começamos lá em 1990, fazendo gestão de custos, conectando informações de imposto de renda e tudo mais, e fomos aprofundando esse universo da empresa rural familiar, da família empresária, né? E aí, obviamente, o tema sucessão ele é muito forte, né? E veio nessa pauta, nessa toada. Então, fomos nos especializando ao longo desses 35 anos. Hoje somos mais de 320 colaboradores, entre sócios e colaboradores, espalhados por todo o Brasil, Uruguai, Paraguai e Bolívia, falando, entre outros temas, né? Centralmente de governança e sucessão. E quando você disse a palavra aí, né? Família, empresa, né? Quando é que a família que tem o seu próprio negócio ali, né, principalmente na área rural, no campo, começa a entender a família empresarial, começa a enxergar a empresa, a enxergar o negócio? Mônica, esse é um tema um pouco difícil, né? Porque assim como tu pessoalmente tem essa história ligada ao campo, eu também tenho, né? A gente entende não só profissionalmente, mas pessoalmente desse sentimento. E o campo, a atividade agrícola, a pecuária, tudo o que envolve o agronegócio, ele envolve muito o sentimento, né? Um sentimento, se herda daquela terra, se continua, há gerações em cima dela, por mais que se mude, que o pessoal saiu do sul, foi para o centro-oeste, está desbravando o norte do país, enfim, tudo mais, mas continua aquele apego, né, muito forte. Então, o emocional é muito forte. Então, esse primeiro ponto, ele é uma barreira. Ele é muito forte, e ele é importantíssimo, e ele é um valor riquíssimo, mas ele também é muito difícil de superar ele e entender aquele negócio realmente como uma empresa e tratar da profissionalização. Então, algumas famílias, sim, têm essa facilidade, às vezes até pelo mercado que estão inseridos, e outras têm uma dificuldade de enxergar aquilo ali, porque aquilo ali é a vida deles, é a paixão deles, é o dia a dia onde cria os filhos, onde se criou quando criança. Tradição familiar que vai passando, né, obviamente. Então, mas existem caminhos, né, e ferramentas. Uma delas é começar a entender as diferenças entre os sistemas família, negócio e patrimônio. Entender que eu tenho um negócio, que nós somos uma família, que a família pode ou não estar toda ela ligada ao trabalho. Cada vez mais a gente tem partes da família fora do trabalho, fora até do país, né? Nós falávamos um pouco aqui do interior de São Paulo, é um exemplo, né? Com as distintas etnias riquíssimas no trabalho, no desenvolvimento que fizeram e contribuíram não só para o Estado, mas como da economia do país. E hoje tem gente morando fora do país. E como é que tu trata disso? Né? Então, entender esses três sistemas de forma separada, família, negócio e patrimônio, começa a dar uma luz de como que eu tenho que profissionalizar a minha empresa, né? Como que eu tenho que encarar o meu negócio como uma empresa. João Francisco, qual que seria o primeiro passo? Porque quando a gente pensa em sucessão, a gente pensa, alguém vai nos deixar, né? Exatamente. E ninguém quer pensar nisso, né? Ninguém quer pensar, né? Ninguém quer que ninguém acabe morrendo, né? E muitas das vezes vai deixando esse assunto para depois, e quando vê é tarde demais. Inclusive, a gente já entrevistou uma associada aqui no AFOcast, que ela também se viu assim, perdida, quando, caiu no colo, como diz o gaúcho. Caiu no colo, né? Então, a safra, né, caiu no colo, ela não sabia por onde começar, como fazer. Então,
É muito difícil quando você não tem um entendimento, você não vem com acompanhamento e você não falou sobre sucessão. E agora, esse negócio da família, como é que ele vai ser tocado? A gente costuma dizer que o melhor momento para se traçar as estratégias é quando o mar está calmo, quando não há conflito, quando eu não tenho um problema. Tu imagina no meio de uma dor, de uma perda de um familiar, de um patriarca, de uma matriarca, de um avô, enfim, de alguém ali que era centralmente o elo da família, tu ter que tratar de negócio, de patrimônio, de entender aquele negócio, A turbulência toda. Não, tem gente que não consegue nem sentir o luto, né? Então, infelizmente, temos muitas histórias dentro dos nossos mais de 4.500 clientes que a Safra de Cifras já passou, muitas histórias ruins como essa, né? Mas também temos soluções boas, né? Que se encontrou o caminho. E isso nos deu um aprendizado de trabalhar justamente contra esse dado, que é, não vou esperar, né, faltar alguém, não vou esperar cair no colo de alguém para começar a falar de sucessão, de holding, enfim, toda a questão de reorganização da família, quem é que toca, quem é que não toca o negócio, quais são... Porque muitas pessoas, quando pensam assim na família empresária, pensam, a pessoa que está levantando isso, até conversando com um amigo que veio procurar, e eu indiquei ele a um colega que atende a região dele, e ele me disse, olha, eu estou com medo porque a minha mãe vai achar que eu quero definir quanto é que eu quero ganhar. E eu estou bem com o que eu estou fazendo, mas não é isso. Na verdade, eu estou preocupado com o futuro até da minha irmã que não trabalha no negócio. Porque os meus sobrinhos estão aí, daqui uns dias vão crescer, vão vir trabalhar com a gente. Então, nesse momento em que não há conflito, ele é ideal para começar a falar. Alguém tem que puxar esse assunto para a mesa. Uhum. Muitas das vezes, não é o patriarca. Tá? Muitas das vezes, são as mulheres que puxam esse assunto. Olha. Talvez por esse senso muito maternal, família, né? Preocupação com os filhos. Que enxerga. Entendi. Que enxerga mais longe, né? Uhum. O homem, ele tem ali, né? Não vou entrar na parte psicológica, enfim, mas a mulher, ela tende a pensar. Óbvio que temos muitos exemplos de patriarcas muito bem-sucedidos, que eles chamaram os filhos para a mesa, eles organizaram o negócio, mas quando não há esse protagonismo do patriarca, geralmente surge o papel de uma filha, da mãe, de uma avó, né? Tentando organizar esse negócio e trazendo à luz, né? Trazendo essa questão. Não é uma questão fácil de começar a falar. Existem inúmeras experiências que deram errado e isso assusta, né? Constrange, né? Em algum momento, até falando com o pessoal da associação, eu diz, mas se a gente falar disso, os associados vão meio arrepiar o pelo, como diz o gaúcho, né? Não, mas calma lá, vamos trazer isso para a mesa, com calma, com técnica, falando das possibilidades, dos benefícios. Exatamente. Aí que eu queria chegar, trazendo os benefícios de lidar com isso no momento em que eu não tenho conflito, em que eu não tenho falta de alguém, em que eu não tenho um problema financeiro, né? Porque numa hora que eu tenho que fazer um inventário, se eu não estiver preparado, o problema financeiro ele é grande. Muito. E ele consome uma parte do patrimônio. Sim. Né? E temos exemplos claros disso, né? Enfim, então essa programação ela é muito importante. Então, eu diria que o primeiro passo é botar o assunto na mesa. E, às vezes, a gente encontra pessoas, temos clientes que a gente conversa, e eles, assisti uma palestra de vocês há alguns anos atrás. Aí eles dizem, 4, 5 anos. A gente faz uma conta e essa palestra faz 10 anos. Olha. Então, esse assunto, ele demora em certas famílias a eles amadurecer, digerir para ele conseguir tratar disso, né? E tem muita gente que caminha por outra via, que já tem uma ideia, porque já viu alguma coisa que deu errado, ou porque não quer, né, que dê errado lá na frente, ou que alguém saia prejudicado, porque na hora de um inventário alguém pode querer vender, outro que pode querer comprar, depois aquilo ali vai se desestabilizando. A gente sempre comenta que uma das maiores forças do agronegócio, do produtor rural, independente da área que ele estiver, é a escala. Então, cada vez que eu tiver uma sucessão que eu dividir uma fazenda, eu estou perdendo escala. Se for peixe, ave, suíno, soja, todos eles acontecem a mesma coisa. Se eu dividir aquilo ali, eu estou perdendo escala, então eu estou perdendo das poucas forças que eu tenho. Porque eu não coloco preço no meu produto, né? Eu não consigo barganhar muito preço de compra. Não tenho quantidade. Né? Então, não tenho grandes volumes, né? Por mais que eu seja um bom produtor, né? Enfim, salvo os grupos de compra, por isso que se organizam dessa forma, né? Mas, enfim, o que a gente tem que pensar? Não posso dividir.
Eu tenho que crescer, eu tenho que juntar forças para crescer. E aí, juntar forças para crescer, eu preciso me organizar, eu preciso profissionalizar, eu preciso colocar a governança em pauta, né? Às vezes as pessoas nos procuram e dizem, mas nós somos muito pequenos para ter isso. E faturam milhões. E às vezes um negócio urbano, uma loja que vende roupa, tem uma estrutura muito melhor organizada do que um empresário rural, né? Eu tenho um grande amigo que ele fala sempre, não me chame de produtor. Eu, orgulhosamente, gosto que me chame, me conheço muita gente, eles me chamam de empresário. Vocês não chamam de empresário o cara que tem uma loja que vende capinha de celular na esquina? Eu sou um empresário, né? Então, essa mentalidade, talvez não seja assim, à risca para todos, mas essa mentalidade... talvez não seja a maioria ainda, né? Sem dúvida, não é. Mas temos, sabe, Monique, que nós temos grandes exemplos, e não necessariamente são grandes grupos de faturamento, mas temos grandes exemplos de empresários de muito sucesso nos seus negócios, na sua estruturação familiar. Geralmente, e aí claro que entra o papel das safras e cifras, né? São pessoas que estão abertas a conversar com terceiros, a ter assessoria. Uma boa assessoria agronômica, né? Uma boa assessoria técnica em máquinas, para acompanhar novidades, para acompanhar tecnologia. A tecnologia embarcada hoje num maquinário, numa colheitadeira, seja de que cultura for, ela é imensa, né? É muito mais difícil do que dirigir qualquer carro moderno que existe no mercado aqui nacional, vamos dizer assim. Então, a financeira também, né? A financeira, bolsa, relação exterior, compra, investimentos. Então, é um grande desafio para o empresário rural ele conseguir se capacitar em todas essas áreas. E ele não vai conseguir. Sinceramente, não há alguns exemplos muito bons, mas eles têm diversas assessorias, né? A Safras e Cifras é uma, né? Que pode assessorar numa contabilidade, que pode assessorar numa governança, numa sucessão, porque esses pontos mais sensíveis, como nós estamos falando aqui, de uma governança, que é um processo, de uma sucessão, que é um processo que precisa ser instaurado, continuado, desenvolvido, ele tem que necessariamente ter um ponto neutro ali, um terceiro, falando daquilo, né? Isento daquele sentimento da família ali. Porque traria uma visão diferente, mais esclarecida, sai fora daquele contexto. Porque diz que quando você está dentro, às vezes você não consegue enxergar as outras possibilidades, né? Tem alguns livros que falam muito dessas questões de conflitos e tudo mais, e tem uma expressão que me marca muito, que é ir para o balcão, né? Sair da mesa, ir para o balcão, que era em espanhol, seria ir para a sacada, né? Então, ir para a sacada, enxergar o outro lado e voltar e olhar aquela mesa de fora, né? Então, entender mais do que o que eu quero ali ou como vou fazer o quê, né? Então, dar um passo antes disso tudo, né? Um passo maior, entender o que nós precisamos, o que nós queremos, o que move essa família, o que guia esse grupo familiar, né? Então, para dali começar a instaurar esses processos, né? E tem uma coisa que tem que se falar, que nós não falamos lá no começo, é que a governança não pode ser, um entra por uma porta e o outro sai pela janela, ou o outro entrou pela porta dos fundos porque o outro saiu pela porta da frente. Não pode ser dessa maneira, né? As pessoas têm que trabalhar em tempo junto, têm que construir afinidade, têm que desenvolver responsabilidades, dividir tarefas, né? Tem que ter essa preparação das próximas gerações. Hoje a gente tem trabalhos que começam com crianças de 5, 6, 7 anos. Quando estão aprendendo, já dominam a leitura e a escrita, tem muitos grupos familiares que já estão, inclusive aqui em São Paulo, já estão fazendo esse trabalho de integração. Mas aquela criança não está aprendendo nada ali. Sim, ela está aprendendo porque aquela geração de primos, eu tenho quase adultos se formando, entrando no negócio, eu já trabalhando no negócio, e eu tenho um bebê, né? Então, imagina a dificuldade dessa terceira, dessa quarta geração familiar, que está aí presente em muitos dos associados, dos produtores. É a realidade de muitos. É a realidade, né? Então, esse é um desafio que vai ser muito grande, ou ainda maior lá na frente, né? Nós teremos teremos gerações com muita diferença de idade. E aí, obviamente, momentos distintos, responsabilidades distintas, vontades e gostos, enfim, tudo mais.
E eu acredito também que entender, né, o negócio do campo, né, como a gente está falando muito para os nossos associados, como uma empresa mesmo, né, como um lado empresarial, eu acredito que deve trazer até mais vontade para essa nova geração que está vindo se encaixar dentro desse negócio, né? Porque a gente sofre muito ainda com pessoas com os mais novos que não querem ficar, né? Não querem ficar no campo, porque a gente tem aquele entendimento de que é muito difícil, né? De segunda a segunda. Mas esse entendimento como empresa muda essa visão, né? Sem dúvida. E entender que o que trouxe esse negócio ou esse patrimônio até aqui não é o que vai levar ele para as próximas gerações. Uhum. Por exemplo, em distintos trabalhos, e nós falamos um pouco disso antes aqui, o que trouxe muitos negócios até aqui foi o trabalho braçal, esforço, suor, labuta. Né? De segunda a segunda, virar noites em cima de trator e tudo mais. Hoje os desafios do mercado são outros, né? A estratégia. Então, talvez aí seja o campo mais interessante de envolver os jovens. Tem um colega meu, trouxe numa experiência nossa lá trocando, que ele foi numa família, que ele atende há bastante tempo, e aí o senhor disse para ele, eu estou com uma dificuldade, enfim, me ajudem a entrosar mais o meu neto, porque ele não toca um trator, não toca uma colheitadeira, ele não sabe passar um arado num campo, não sabe passar uma grade. E aí esse colega meu, muito inteligente, disse para ele, o que ele gosta? Ele gosta de tecnologia, ele gosta de celular. E ele disse, não, então ele gosta de tecnologia. Ele gosta de tecnologia, ele fez uns mapas muito bons e tudo mais. Sabe o que esse menino acabou fazendo? Ele acabou ajudando esse senhor a organizar toda a questão fundiária, que é muito importante hoje, matrículas, questões que não tinham dado baixas, reorganizou o mapa, colaborou com o georreferenciamento que não tinha saído ainda de algumas áreas, enfim, tudo mais. Depois daquilo ali, ele aproveitou tudo aquilo ali para fazer um plano, que para muitos pode parecer básico, de localizar pontos onde se produzia mais e onde se produzia menos. Que o avô, mais ou menos, por viver todo aquele dia ali, ter, como eu digo, o bolso da camisa ali com as anotações e o cabelo branco, já sabia, mas ele trouxe com dados. E aí eles começaram, um a um, fazer um plano de corrigir aquelas áreas dentro da propriedade, que não era pequena, né? Então, talhões grandes, e olha, aqui sempre produziu menos, 10% a menos, 15%, e eles foram, faz análise de solo, corrige, localiza, precisavam organizar uma área, não me lembro bem, com uma questão de reserva ambiental, deixaram uma parte ali para reflorestar, explorar um pouco mais outra área que eles tinham comprado há pouco, enfim, tudo mais. Então, e aí, como é que ele trouxe, depois de alguns anos, né, e esse colega nosso acompanhando, como é que ele trouxe esse neto para trabalhar com ele? Pela tecnologia. Olha aí. Né? Ou seja, pelo talento, né? O que ele gostava de fazer. Como diria alguns, o braço bom dele, qual era? Era aquele ali. A tecnologia. Então, ele trouxe... A partir dali, eles começaram a fazer mais toda a parte de comercialização, de posicionamento financeiro e tudo mais. E ele entrou para dentro da propriedade, não pelo trator, não pela colheitadeira, não pelo trabalho braçal, mas sim por uma visão diferente e complementando uma parte que era importantíssima ali. Então, às vezes, as pessoas nos dizem, mas não tem espaço para eu colocar. Não tem que se ajeitar todo mundo, como a gente diz, né? Não pode ser um ajeitograma, tem que ser um organograma. Mas eu posso identificar onde eu tenho lacunas e desenvolver. Não é porque eu sou filho, porque eu sou neto, porque eu sou sobrinho, que eu vou ter um cargo garantido dentro de um negócio familiar. Isso não pode ocorrer de nenhuma forma, né? Mas trazer esse lado, combinar talentos e unir esse talento com senso de legado, com troca de experiências, né? Traz um compromisso com a longevidade infalível. Não tem fórmula melhor para dar certo. Não, muito bom esse exemplo. E aí eu vejo na sua apresentação sobre a governança, né? Da teoria à prática. Eu queria entender um pouco disso. Quando é que a gente pensa em governança dentro, né, desse âmbito da empresa rural, da empresa familiar? A gente comenta com muitas famílias de que a governança ela existe, né? Muitas vezes ela precisa ser melhorada, muitas vezes ela precisa ser mostrada, né, esclarecida. Tanto é que quando saiu muito essa questão do ESG, muitas empresas olharam e disseram, olha, é só botar no papel o que a gente já faz aqui, que a gente já preserva, a gente já é sustentável e a gente já tem estruturas de governança, né? Então, como é que a gente organiza isso daí?
Primeiro, entender quais são os valores, né? O que move aquela família, né? Qual é o legado que vem aqui mesmo em São Paulo, assim como no Rio Grande do Sul, em distintas áreas do país. A gente tem muita saga dos imigrantes, né? O pessoal que foi desbravar, depois tem o pessoal que foi para o Centro-Oeste, que está indo para o Norte, que já foi para o Norte há bastante tempo, que já desenvolveu, enfim, tudo mais. Então, e a gente tem diversos exemplos, e a gente tem que fazer um culto, né, a esse legado. Então, esse é um primeiro passo, né? Trazer esse legado, né? Aproveitar, muitas vezes, o vô, o bisavô está vivo, o pai, né? Contar a história. Tem muita gente que não sabe a história da própria família, né? Como é que chegou ali, como é que veio até aqui, quais são as dificuldades. Como começou, como se desenvolveu, né? Da onde saiu, muitas vezes, assim, a gente chega em diversos lugares, saiu com um tratorzinho menor que essa mesa, né? E hoje são patrimônios enormes, né? Então, aí começa a questão. Instaurar a governança, ela é um processo, né? E ela tem que ser contínua. Assim como a gente vive nas empresas, é só copiar o que dá certo, né? Nas empresas, aqui a associação é um exemplo grande disso, né? Então, tenho que colocar todos os órgãos, né? Tem um comitê, tem um conselho de sócios, não sei, né? Tem que se adaptar. Ela tem que ser adaptável àquele grupo familiar, né? Nós trabalhamos muito isso. Mas algumas coisas são importantíssimas. O sonho, o legado, os valores, né? E aí tem pontos, assim, importantíssimos da governança, que são a equidade, a afinidade dos sócios, a transparência, a comunicação. Como é que eu desenvolvo a transparência e a comunicação? A gente costuma dizer que as famílias, elas falam muito sobre o negócio, mas elas pouco param para conversar sobre o negócio, né? Então, uma coisa é eu falar. Hoje a gente vai fazer isso, Mônica, tu vai para lá, eu vou para cá, tá tudo certo, tu vendeu, eu comprei, teu irmão fez tal coisa, teu primo fez tal, beleza. Quando que vocês pararam para alinhar, dizer, qual é o nosso plano de 2030? Qual é o nosso plano para as 2 próximas safras? Onde vamos chegar? Onde vamos chegar? O que a gente quer aumentar? O que a gente quer deixar de fazer? Onde que a gente está gastando mais? Onde que a gente quer gastar menos? Onde que a gente quer investir? O nosso A comunicação ainda é muito falha? Eu te digo assim, ó, ela existe, tá? Mas ela não é organizada. Entendi. Em muitas vezes, né? Não vou entrar nem no termo profissionalizada, porque parece que tem que ter alguém de porta-voz, né? Mas ela não é organizada. Por exemplo, eu tenho um plano para a próxima safra. Eu sei quanto que eu vou plantar, onde que eu vou comprar, quanto que eu quero uma média da tonelada do adubo, quanto que eu quero a semente, Eu tenho esse plano, né? Só que esse plano, às vezes, está na cabeça de um só. Ou ele está no bolso da camisa de alguém, ou na agenda, no tablet. Ele não está, em algum momento, mostrado para todo o grupo familiar, não está compartilhado, né? Claro que decisões, não vou parar toda hora, né? Decisões do dia a dia, mas o plano macro, o resultado dos últimos anos, programar. Por exemplo, a gente se depara com uma situação, né? Remunerações é uma questão delicada, né? A gente trabalha o protocolo familiar, que tem N pontos que a gente traz, desde uso de bens e serviços, remunerações, atribuições, negócios paralelos, tudo mais, mas tem um que é central, que é um fórum, né? Um momento, que eu tenho um momento informativo, né? Tem coisas que quem está ali mais no dia a dia vai decidir, mas tem coisas que eu tenho que trazer. E aí volto lá naquele ponto, né, de família, negócio e patrimônio. Eu pego dados do negócio, né, e levo para a família, né? Tanto para quem é sócio, quanto para quem não é sócio, para quem é ali familiar e não virou sócio ainda, porque não... né? Porque são jovens e tudo mais, então é um momento informativo, né? Tem coisas que eu posso separar, né? Dentro desse fórum, que é questões deliberativas, por exemplo, estão ali os sócios do patrimônio, somos 4 irmãos, vamos decidir sobre investir, comprar uma nova área. Bom, uma deliberação de sócios, né? Um investimento em patrimônio. Não, uma nova colheitadeira, um novo trator, um investimento em benfeitoria, isso não passa pelos sócios, passa em quem está no dia a dia, né? Então, eu começo a separar esses papéis, esses momentos de tomada de decisão, mas trago a informação, né? Tem um DRE, tem um fluxo de caixa, tem indicadores, quando fecha lá o ano de uma associação, não vê lá o balanço publicado de uma SA. Então, é a mesma coisa. Só a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, né? E separar esses momentos. E quem são as pessoas que devem acessar cada tipo de informação, né? Até para não travarem o negócio. Não posso burocratizar o negócio. Eu tenho que ter organização sem barrar o desenvolvimento do negócio. Mas a comunicação, ela precisa estar ativa.
né? Ela tem que ter outro ponto, né? Quem não está lá, se eu sou um sócio, que eu não me envolvo no dia a dia do negócio, a minha obrigação é de me informar para o negócio. A cada 6 meses, a cada 1 ano, dependendo do rito que a gente estabeleceu ali, eu tenho obrigação, né? É um dever de quem está lá, um interesse, eu tenho que mostrar o interesse, eu tenho que estar junto, eu tenho que saber o que está acontecendo. Como é que eu vou dar opinião sobre um novo investimento, se a gente vai para a Bahia ou não, se eu não conheço o negócio que eu sou sócio, o patrimônio que eu tenho ali, né? Então, a comunicação ela tem que ser ativa. A gente sabe que a gente tem pequenos, médios e grandes produtores e alguns devem estar se perguntando, mas será que isso tudo é para mim? Eu sei que a gente começou lá no início da nossa conversa a falar um pouco sobre isso, mas será que é para mim que você até disse, tem empresa que já está faturando mais de 1 milhão e ainda não se estruturou dessa forma, não se viu como empresa? Quando realmente, né, essa pessoa deve, seja pequeno, começar a pensar nessa estrutura, né, nessa organização dentro do seu âmbito de trabalho? Muita gente nos pergunta isso, é ótima a tua pergunta, Mônica, e eu te devolvo ela dizendo o seguinte, quando a gente tem um problema de uma crise, não posso bater na mesa, senão vai dar problema no microfone aqui, mas, enfim, quando a gente tem um problema de uma crise hídrica, de uma crise, de uma catástrofe, enfim, tudo mais, que prejudica a produção, quem é que sofre mais? O pequeno, o médio ou o grande? Pequeno. Né? Quando eu tenho lá uma conjuntura que o negócio se reorganiza e tudo mais, sofreu o pequeno, ele sofreu por mais, como a gente teve no Rio Grande do Sul agora há pouco tempo, por 2, 3 anos. O pequeno quebra. Quem é que compra ele? É o médio ou é o grande? Médio. Médio e o grande, né? E o grande também, o grande, né? obviamente, né? Uhum. Então, quanto menor for o meu negócio, mais eu tenho que estar preocupado com essas questões. Quanto maior for o meu negócio, certamente eu já passei ou estou precisando urgentemente passar por esse tipo de trabalho, de uma governança estruturada, de um pensamento de holding, de organização de sócios, de tudo mais. Até porque não entramos num outro âmbito de que há a possibilidade, veja bem, né, a Safras e Cifras prima por isso, dentro do que é possível hoje na legislação brasileira, e nós temos uma reforma tributária aí que vai pegar alguns setores do agro forte na tributação, vai pesar mais no bolso do produtor, tá? Mas isso não é tema para hoje, mas enfim, essa questão da reestruturação, de uma estruturação profissionalizada, ela traz inclusive economia tributária. Não só na sucessão, mas no ano a ano, né, no dia a dia do desenvolvimento. Então, eu consigo aumentar a minha margem, né, eu consigo ter mais resultado, ficar com dinheiro no bolso e me estruturar melhor para não fugir da tributação, mas para me organizar para enfrentar ela. Planejamento tributário. São benefícios, né? Benefícios de se pensar nisso. Então, quando tu diz lá, para quem que serve isso? Para todo mundo. Para todo mundo. Claro que se eu tiver um negócio bem estruturado, com uma boa margem, ele vai se beneficiar muito mais, né? Se eu tiver uma família grande, enfim, grande que eu digo, já com 4, 5 pessoas, né? Se eu não tiver uma estrutura patrimonial desenvolvida, uma sucessão organizada, ou se eu já não fiz esses movimentos em vida, que são muito comuns, né? Se eu já não estruturei a governança lá atrás, eu vou sofrer muito na hora de inventário. E eu vou perder, porque eu não vou ter dinheiro para arcar com aquilo ali, né? Eu vou ter que vender. É muito comum. Quantos casos, infelizmente, a gente sabe, de pessoas que dizem, essa pessoa está vendendo, essa família está vendendo uma parte, ou vendeu uma parte está fazendo, porque tem que fazer o inventário. Fica caro. Né? Fica caro. Então, para quem que é? É para todo mundo. É para todo mundo. Claro que tem que se estudar, casar quase qual é o momento da família. Voltamos naquele ponto, né? Se está tudo bem, se o mar está calmo, né? Como é que está. Muitas vezes a gente vê assim de o pessoal procurando assessoria, ou mesmo nos procurando, quando já aconteceu uma série de coisas. Agora como é que eu organizo? Bom, agora tu tem que enfrentar o inventário. Agora tu tem que fazer. Como é que eu organizo agora a minha governança, sendo que já tenho 2 irmãos brigados? Fica muito mais difícil, né, de sentar todo mundo. Entra um trabalho de mediação, que a gente desenvolve muito bem também dentro da empresa e tem tido ótimos resultados. Há saída ainda, né? Sempre há saída, mas voltamos naquele ponto que o momento ideal... Exatamente, que o momento ideal é quando não tem ninguém doente. Eu imagino que você que, né, já acompanhou tantos, são 35 anos, né, de empresa, acompanha tantas famílias, né, se transformando, né, com esse olhar empresarial.
Eu acredito da evolução também, né, dessas famílias, dessas empresas, né, dessas famílias que se tornam empresas, a evolução, o crescimento delas quando estão organizadas. Sabe, Mônica, que a gente muitas vezes centraliza assim em coisas, até porque a gente não quer, né, que dê errado com o outro. Então a gente diz, isso deu errado, isso deu. Tem tanta coisa boa, tem tanta experiência magnífica. A gente passou por uma agora recentemente aqui na nossa regional, fantástica, que o pessoal nos disse assim, olha, preciso confessar uma coisa para vocês. Quando a gente procurou vocês, há 2 anos atrás, começou o projeto, a gente queria uma organização para se separar. Hoje esse assunto nem passa mais pela nossa cabeça, pelo contrário, a gente está junto, mais junto do que nunca, nossas famílias estão bem, a gente está, vocês estão acompanhando, a gente está comprando novas áreas, a gente está desenvolvendo. Então, por quê? Porque eles conseguiram achar o caminho. Aquilo Tinha uma que você solução. disse, né? Ao invés de separar... Em vez de separar, se continuou junto, somou forças dentro desse processo de governança, de estruturação, de uma hold, de sucessão, se achou os talentos, onde é que eu posso render mais, porque havia, assim, em determinado momento, 2, 3 pessoas batendo cabeça, como a gente diz, né? E outros setores um pouco mais desatendidos, o que é natural. Então, foi se readequando ali, se somou os esforços, e isso foi fantástico. E assim temos inúmeros exemplos. Exemplos, assim, de avós que já não trabalham mais, que lá atrás os fundadores. Foram os fundadores que nos procuraram, que fizeram trabalho e dizeram, olha, a nossa família é uma antes das Safras e Cifras e a outra depois que vocês estão aqui, né? O negócio. Muitos clientes nossos comemoram ou nos chamam para participar das conquistas. Olha, agora nós estamos fechando um negócio, estamos indo. Muitos grupos se juntam com outros grupos familiares, formam novos negócios. Isso tem acontecido muito. Né? Dar um passo certeiro, né? Saber onde você está pisando, né? E o agro é muito rico, né? Sim. Nosso agro brasileiro é fantástico, é muito produtivo. Nós temos exímios produtores, exímios empresários. A questão, sim, da governança, da sucessão, ela é um ponto, sim, mas o nosso pessoal produz muito em todas as áreas. Então, é muito gratificante. E, assim, eu hoje tenho essa grata oportunidade, eu sou honradíssimo de estar hoje nas Safras e Cifras, já tem um bom tempo, mas de escutar essas histórias lá de trás, né, de muitas famílias. A gente tem famílias que estão conosco ao longo desses 35 anos da empresa, né? Eu já atendi famílias, não São atendo... gerações e gerações. Gerações e gerações. Eu já atendi famílias com 10, 12 anos de casa. Eu tenho hoje... Eu vim vindo, né, de região... Eu trabalhei mais no Rio Grande do Sul, depois Paraná, hoje estou mais no interior aqui de São Paulo. Então, a gente atende aqui gente que está conosco desde o começo dos anos 2000. Né? Então, já vão 20 e tantos anos aí trabalhando junto, vendo a família se desenvolver, trabalhando essa abertura, essa transparência, essa comunicação, é fantástico. Muito fantástico. bom. Eu sei que esse nosso bate-papo certamente, né, vai trazer aí mais informação para a gente poder entender um pouco mais sobre a sucessão e sobre os benefícios, né, de quando ela é pensada. Para a gente finalizar, que o nosso tempo voou, a gente nem viu passar. Para a gente finalizar... E se ficar aqui, tem muita coisa para falar. A gente tem muito ainda para falar, que não deu tempo. A apresentação que você fez foi muito rica, né, cheia de conteúdo, cheia de informação. Mas eu acredito que essa mensagem, né, inicial e principal a gente conseguiu trazer, você trouxe para a gente com maestria aqui, para que a gente possa pensar, né, de uma forma mais organizada no nosso negócio, né, mesmo que seja na área rural, enfim. Para a gente finalizar, eu queria que você utilizasse aí da sua câmera para deixar uma mensagem final aí para os nossos associados, né, para os nossos produtores, para os nossos empresários. Eu vou voltar um pouquinho lá na apresentação inicial, que para mim é um orgulho, né? Eu sou filho de produtor, sou neto de produtor, hoje sou consultor de empresas familiares no agronegócio. É uma grande satisfação trabalhar com esse agro, esse Brasil tão rico no agro. Esse tema da sucessão a gente sabe que não é fácil, eu posso dizer isso claramente, não só pela profissão, mas ele é importantíssimo dele vir em pauta. E eu acho que a associação ela tem um papel fundamental que é trazer informação. Né? E a gente trouxe um pouco da informação na Assembleia, a gente tem conversado muito com vocês aqui dentro. É um prazer estar aqui em nome das Safras e Cifras, agradeço muito. E queria deixar essa mensagem de que a informação está aqui, né? Sobre governança, sobre sucessão, sobre estruturar o negócio familiar, estruturar a família empresária. E o primeiro passo não precisa ser sozinho, né? Pode ser dado conosco, pode ser dado com a associação.
em conjunto os três, né? A família, a associação e Safras e Cifras, enfim, conversar sobre, que nem diz o gaúcho, conversar não arranca pedaço. Exatamente. Né? Então, colocar esse assunto em pauta, eu acho que é importantíssimo da gente trazer esse assunto para a mesa, né? E ter ele no dia a dia. E agradeço muito essa oportunidade de estar aqui representando essa empresa que eu me orgulho tanto e que faz um trabalho belíssimo, né? Há 35 anos, já desenvolveu muitos grupos familiares, ajudou muitas famílias empresárias a desenvolver esse Brasil e continuamos também nós se desenvolvendo, nós aprendemos, né? A cada família, a gente sempre, todos nós falamos... Eles têm muito para ensinar pra gente, né? A gente aprende muito, Mônica, a cada exemplo, a cada família, e as histórias são riquíssimas. Como eu disse, a gente ficar aqui contando histórias boas... A gente tem um quadro, João Francisco, que chama Tradições à Mesa, que são receitas, né? De geração em geração. E eu vou dizer, em cada sítio, em cada fazenda que a gente entra, em cada história de família, a gente aprende tanto, mas tanto, é tão rico, né? De cultura, de tradição, de respeito, é maravilhoso. Sem dúvida, sem dúvida. E que a gente aproveite isso, né? Que isso não se perca, né? Que as famílias consigam conservar esse legado, consigam construir o seu futuro muito alicerçado nesse legado forte das raízes familiares, que o nosso campo é tão rico, né? É isso aí. Então, que a gente tenha ferramentas para desafiar o futuro aí da continuidade. Sr. Francisco, muito obrigada. Já fica aqui o convite para quando quiser voltar, para trazer outros temas, ou a gente aprofundar em outro viés dentro da sucessão, que eu sei que ainda tem vários outros temas para a gente poder abordar e trabalhar. Já está convidado. A FOCAP está de portas abertas, né, nessa parceria. Inclusive, você também, se quiser mais informações, pode entrar em contato com a FOCAP, que a gente, né, tem o contato dessa parceria também para vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Um grande prazer. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Para nós. E olha, obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar outros episódios do AFOCast pelo canal do YouTube e também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.